Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Um amigo me pediu que eu falasse sobre uma situação que eu sei que acontece com muitas pessoas, é muito comum até, que é o sentimento de culpa, né? Muitas vezes acompanhado com o sentimento de vergonha e também de um sentimento de perfeccionismo, né? E de onde vem tudo isso, né? De onde vem toda essa necessidade de ser perfeito? De um erro de interpretação, obviamente, de um erro de interpretação da vida, porque mesmo na própria natureza, o que a gente vê não é perfeição no universo, né? Perfeição pode-se dizer que seja um julgamento humano, né? Perfeito e imperfeito, porque na natureza e no universo o que a gente vê é integridade, inteireza, plenitude. Cada átomo, cada estrela cumprindo com a sua função, alinhadamente com as leis existenciais, a lei da gravidade, por exemplo, né? Como no caso humano, nós obedecemos a outros tipos de lei e leis que influenciam a nossa existência, que influenciam o nosso jeito de ser. Com relação principalmente a sensação de culpa, né? É importante, e até mesmo o perfeccionismo também, é importante nós sabermos e estarmos atentos de que isso faz parte do peso cultural que eu tenho falado sempre, faz parte do condicionamento ao qual nós estamos sujeitos desde o momento em que a gente nasce. Isso é passado de geração para geração, ninguém se questiona, né? Raríssimas pessoas, melhor dizendo, se questionam com respeito a tudo isso, e apenas segue o baile, né? Busca ser o filho perfeito. Há alguns erros, né, de interpretação, como por exemplo quando Jesus, quando se atribui pelo menos, né, na Bíblia alguns textos, algumas passagens, onde ele diria: se queres ser perfeito, precisa fazer isso, fazer aquilo, né? Só que isso é muito provável que seja um erro de interpretação, porque na verdade o que ele quer dizer é: se queres ser inteiro. Porque, como eu disse, a perfeição e imperfeição são apenas conceitos humanos, porque quando a gente observa a natureza, você entra numa floresta, né? Onde nenhum ser humano jamais pisou, e de repente você vê lá dentro o caos, árvores caídas, árvores apodrecidas, né? Colônias e mais colônias de insetos, né? Distribuídos pela floresta de forma aleatória, aparentemente. Porém, lá dentro reina a ordem, lá dentro reina a perfeição, entre aspas, dentro do caos, dentro da imperfeição. Então, é importante nós sabermos que o perfeito, de acordo com o que nós imaginamos e o que nós aprendemos, e principalmente por causa do peso das religiões que perpetuaram, né, massificaram, intensificaram esses erros de interpretação, na maioria das vezes deliberadamente, né, propositadamente. Então nós entendemos que devemos buscar a perfeição, né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, entre aspas, devemos buscar a perfeição. Mas como vocês veem, né, Deus é a natureza, não o Deus antropomorfizado, não é desse Deus que eu estou falando,
né? É só uma questão de palavras, eu escolhi usar a palavra Deus agora, né? Mas o universo por si só, ele é perfeito dentro da sua imperfeição. Isso tem que ficar muito claro. Então essa perfeição conceitualizada, idealizada, né, e perpetuada, massificada, na maioria das vezes maldosamente pelas religiões, essa perfeição não existe. Essa perfeição idealizada não existe. Então pare de buscar ser o pai perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita, o irmão perfeito, a irmã perfeita, a mãe perfeita. Isso não existe. Por isso a gente se magoa tanto, por isso a gente se decepciona tanto, por causa das nossas idealizações de coisas que não existem. E a questão da culpa nem se fala, né? Uma religião predominante no mundo que fala que você já é culpado no momento em que você nasceu, você carrega o peso de uma culpa já que você não entende, então aí entra todo o peso cultural, todo o peso condicionante, né, de séculos e milênios. E tem uma coisa fantástica que também é ensinada erroneamente pelas religiões, porque você já prestou atenção que você não consegue dentro de você, na maioria das vezes, diferenciar o que seja culpa e o que seja arrependimento, né? Você não consegue diferenciar, não saberia diferenciar esse sentimento dentro de você, essa sensação de culpa e arrependimento. Normalmente, né, arrependimento e culpa são confundidos como sendo a mesma coisa. Bom, não seriam a mesma coisa se tivesse que usar palavras diferentes para definir, né? Então, num nível mais profundo, como sempre digo, as palavras são desnecessárias e as coisas se tornam a mesma coisa. Mas num nível superficial, como é o caso da humanidade como quase um todo, então não tem como. É preciso entender que arrependimento não é culpa. O arrependimento é justamente ele acontece quando você toma consciência de que algo que você fez no passado, e esse passado pode ser há 5 minutos atrás, quando você toma consciência de que você cometeu um erro e você decide então não errar mais daquela forma. Quer dizer, você toma consciência, você já não é mais a mesma pessoa de 5 minutos atrás, e que dirá então de anos atrás. Então, o arrependimento, ele é o antídoto contra a culpa. Então, a culpa, carregar culpa sem arrependimento é neutro, não leva a lugar nenhum. Se você conseguir entender bem o mecanismo do arrependimento, né, e usar ele a seu favor, então arrependimento na cultura comum, né, popular, a gente acha que precisa carregar, né? Eu carrego um arrependimento por ter feito tal coisa. E não, o arrependimento é o corte, o arrependimento é o fim. É muito mal compreendido isso normalmente. Eu já gravei, inclusive, um vídeo há um tempo atrás falando exclusivamente do arrependimento, mas em resumo é isso. O arrependimento seria o corte, quando a consciência percebe atualmente que no passado agiu de forma errônea. Então, assume a responsabilidade pelas consequências que com certeza virão daquele erro e ponto. Segue-se adiante. Então, arrependimento não é culpa, não se carrega arrependimento. Arrependimento é neutralização da culpa, é o antídoto. E claro que junto com tudo isso, né, existe essa dose de vergonha que a gente traz por ter errado, principalmente quando a gente convive com as pessoas com as quais nós erramos, né? Então a gente carrega também esse sentimento de vergonha. Tudo isso inútil, tudo isso é conteúdo. É o que eu tenho tentado ensinar vídeo após vídeo, né? A gente, sem pretensão nenhuma, né? Ensinar é só uma forma de expressão, é como eu estou tentando me comunicar. E a gente desapegar desse conteúdo. Não há necessidade de carregar o passado,
ele tem seu lugar somente no passado. Ele não tem lugar na memória. Tudo isso que eu estou falando pertence ao reino da mente e não à dimensão superior da presença. Com presença não há passado, com presença só há presente, só há o agora. E é isso que você tem que buscar compreender, se é que há algo que precise ser buscado, é a compreensão de que na presença não há espaço para a mente, ou um ou outro. Como disse Jesus, como ensinou Jesus no passado, né? Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Ou servirá bem a um e mal ao outro. Então, o que quer dizer isso? Você tem que servir a você, a consciência. Servir a Deus, nesse sentido, quando a gente chama Deus de consciência universal, quando a gente chama Deus de o todo, quando a gente chama Deus de integridade, de plenitude. Então, nós somos seres divididos o tempo todo entre a mente e a consciência. Na maior parte do tempo e na maior parte das vezes e na maior parte da humanidade, a mente sempre ganha. Desde que o ser humano passou, principalmente com o crescimento do mundo ocidental, né, na Idade Média, da Idade Média para cá, da Alta Idade Média para cá, houve uma identificação excessiva com o pensamento, com a mente, né? Mas para ficar mais pontual, melhor entendido, então o ser humano passou a supervalorizar o pensamento, supervalorizar a mente, e aí vai junto as emoções, tá? Quando eu falo mente, eu estou falando, não tem como separar pensamento de emoção, porque é o pensamento que gera emoção e vice-versa, é a emoção que gera pensamento, então eles estão intimamente ligados, é aquilo que eu chamo de mente, né? Com pensamentos, emoções, sentimentos consolidados, traumas guardados lá no inconsciente, tudo isso forma a nossa mente, tudo isso é o nosso condicionamento. Então, quando a gente está atendendo esse tipo de chamado de culpa, de vergonha, de necessidade de perfeição, nós estamos atendendo a mente. E quando lá no fundo existe uma consciência superior, um eu superior, né? A consciência eu sou, dizendo faça diferente, desapegue desse conteúdo todo, desapegue das emoções guardadas, desapegue dos pensamentos recorrentes, que você vai conseguir ser inteiro, que você vai conseguir ser pleno. Para ser pleno não se pode servir a dois senhores, para ser inteiro não se pode estar dividido. E a humanidade está sempre dividida, e inclusive há uma tática deliberada, né? Uma tática manipulativa, maquinada, né? E utilizada há milênios, que é manter a humanidade dividida nas mais diversas áreas da existência humana, né? Nas mais diversas áreas culturais. A sociedade, do jeito que ela é constituída, o sistema do jeito que ele é constituído, ele é um sistema divisor, separatista. Então ele joga, né, com as nossas emoções, ele joga com os nossos pensamentos, joga com a nossa mente o tempo todo para nos manter divididos, porque divididos somos mais fáceis de manipular, somos manipuláveis. Quando a gente é inteiro, e aí a maior, né, nos esportes, né, nessa falsa ideia de que a competição é saudável, e está mais do que provado que do jeito que não é, né? A competição não é nada saudável, a competição ela reforça o ego, nada reforça mais o ego do que ter razão, estar certo ou vencer, nada. E então nós vivemos numa realidade que reforça sempre as necessidades do ego. Ou seja, nós estamos divididos entre o ego, né, que é a mente, e a consciência. E essa divisão tem que acabar. A consciência, o eu superior, o eu sou, os sentimentos superiores, eu vou usar essa palavra para ficar melhor compreendida, porque na verdade quando a gente fala sentimento, a gente está rotulando e consolidando, né, emoções.
e na verdade é algo diferente disso. Então, acima de sentimento está a percepção. Por quê? Porque a percepção pertence ao momento. Você só pode perceber o que está acontecendo no presente. Então, a percepção, a palavra percepção, atende melhor ao que eu quero dizer, porque a palavra percepção está intimamente ligada à presença, ao agora, ao sempre, à eternidade, ao infinito. Então, perceber, né? O perceber, você só consegue perceber estando atento. Você só consegue perceber estando num estado meditativo. E é esse estado meditativo de ser, o estado de observador que você tem que alcançar. Então, na verdade, a palavra percepção é muito melhor entendida, muito melhor utilizada, né? Nesses casos, quando a gente está falando de coisas superiores, né? de sentimentos elevados, vamos dizer assim, apenas para me compreender. Mas é bom a gente saber essas diferenças. Se fala muito no sentir, você precisa sentir, mas quando se fala isso, na verdade está se querendo referir a sentir, perceber, né? E isso causa também muitos erros de interpretação, como tenho falado sempre, né? A gente está inserido num mar de lama de palavras, né? De incompreensão, e ainda sendo pela mídia o tempo todo massacrados pelos erros de interpretação através dos filmes, através das novelas, né? Através das notícias que são falsas. Então não existe notícia. Na notícia não existe informação. Todas essas informações são falsas. Todas essas informações obedecem a um ponto de vista somente, né? Que é o ponto de vista que perpetua o status quo. A humanidade é manipulada através do medo, né? E é o medo que gera a culpa. O medo é o pai, digamos assim, ou a mãe, né, de todos os sentimentos negativos aos quais a gente se submete ao longo da vida, de todas as percepções negativas, as interpretações negativas que a gente faz na vida. E aqui não estou falando de pensamento negativo e pensamento positivo, essa coisa superficial aí que, né, que anda muito mal compreendida, né? Não é tapar o sol com a peneira e dizer, tudo são flores. Não. Se você se torna uma pessoa meditativa, você se torna íntegro, integral, inteiro, pleno, você aceita também a feiura relativa das coisas, a feiura relativa da vida. Você aceita o caos como parte do cosmos, você aceita o caos como parte da ordem universal, porque isso é inteireza, e isso é a inteireza humana também. Na sua plenitude, você tem que, para ser pleno, você tem que aceitar as suas sombras. Da mesma forma que o universo e a natureza aceita o caos aparente, porque o caos sustenta a ordem do jeito que ele é. Então as suas sombras te sustentam também. O que acontece é que a maioria das pessoas, a maior parte da humanidade, fica preso às sombras, né? Eu cometi aquele erro, então chama isso de arrependimento. Como eu me arrependo? Como me arrependo? Como me arrependo? Não, isso não é arrependimento. Isso é culpa. E você tem que largar isso. Outro antídoto para a culpa, para a vergonha, né, de ter cometido erros, é o perdão. O perdão, ele é primeiro, obviamente, sempre para si mesmo. Na verdade, tudo é primeiro sempre para si mesmo. É a máscara do avião. Primeiro você tem que colocar a máscara em você mesmo para depois, para estar acordado, para depois poder pensar em quem você vai ajudar em seguida. Então, tudo, em primeiro lugar, é para si. Não egoisticamente, não para a satisfação dos desejos, bem pelo contrário, dos desejos individuais ou coletivos, né? Bem pelo contrário. Em primeiro lugar, você se torna pleno, inteiro, para ser capaz de distribuir
a sua inteireza. Então é muito importante, eu tenho certeza que esse tema não está esgotado hoje, mas eu até já tenho comentado, claro, esporadicamente, né, sobre essas coisas, mas nunca falei, acho que pontualmente, nunca, inclusive vou tentar colocar no título já, né, para ficar mais fácil de achar o tema depois, e foi muito importante até, acho que foi bem intuído, né, bem intuída a pessoa que levantou esse tema. Então, é preciso largar o conteúdo, é preciso desaprender. De alguma forma, em algum momento na sua vida, você vai ter que encontrar o fio da meada, né? E o fio da meada leva à desconstrução. Não tem como escapar disso. Tudo aquilo que você aprendeu tem que ser jogado fora. Por mais carinho que você tenha, né, pelos ensinamentos dos seus pais, da sua família, da sua coletividade, você tem que abandonar tudo isso e voltar a sua atenção para dentro de si e construir um novo eu a partir do eu superior, a partir do eu sou, porque até agora você esteve ligado ao mundo, até agora você esteve ligado à mente, aqui embaixo. A mente te conecta ao mundo, a mente te conecta à satisfação dos desejos, dos quereres, né? E faz você ver o mundo a partir desse prisma. Então você se sente infeliz, você se sente incompleto, dividido, porque você nunca alcança aquilo que o mundo propõe para você. É impossível de alcançar. Por exemplo, como eu falei antes, é impossível de alcançar a perfeição, porque a perfeição é uma idealização e toda idealização é falsa. Toda crença, a perfeição é uma crença. Toda crença é falsa, sem exceção. Toda crença é uma substituição à verdade. Para você encontrar a verdade, você tem que estar vazio de crença, de conteúdo, de idealização, de conceitos, de conclusões, né? Tudo isso, crenças, conclusões, tudo isso tem que ser memórias, pensamentos, emoções recorrentes, tudo isso, o que você considera você. A sua identidade tem que ser posta abaixo para que você consiga tornar-se um ser pleno. Ser pleno é ser. Você só é quando você é pleno, quando você se torna alinhado com o eu sou, com o eu superior. Quando você consegue andar numa frequência acima da qual você tem andado até hoje, que é a frequência da mente. Quando você consegue transcender a mente, você consegue alcançar uma frequência superior, que torna você um ser. Sendo integral, você se torna uma pessoa realista, realmente realista. Você não se torna uma pessoa positiva, porque isso também gera erros de interpretação. Você se torna uma pessoa realista, porque você anda de acordo com a realidade, mas não a realidade condicionada pela mente aqui embaixo durante milênios, durante milhares de anos. Não essa realidade condicionada, porque essa não é aquilo que nós chamamos de realidade, não é realidade. A realidade está além daquilo que nós enxergamos, idealizamos, conceitualizamos e concluímos como realidade. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ter algum que te interesse. Compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta e, principalmente, contribua com o canal. A sua contribuição é muito importante para a continuidade desses trabalhos aí que já vem, né, mais de 3 anos acontecendo. Um grande abraço e até sempre!